Olá, sejam todos bem-vindos à série Como Interpretar as Escrituras. Hoje nós vamos falar sobre a tradição. Você sabe o que é tradição? Tradição é a continuidade ou permanência de uma doutrina, ato ou efeito de transmitir ou entregar. Transferência, comunicação oral de fatos, lendas, ritos, usos e costumes de geração para geração. A tradição também é visão de mundo, costumes e valores de um grupo social ou escola de pensamento. A tradição não é ruim, mas geralmente tem má reputação, uma vez que está associada à estreiteza mental que se apega de maneira servil à rígida repetição e execução de certos ritos e práticas. Porém, não é de tudo ruim. A tradição dá às ações recorrentes da vida uma certa rotina e estrutura. Ela pode nos ajudar a permanecer conectado com as nossas raízes do passado. Não é surpresa que esta herança tenha uma função tão importante na religião cristã. Pensemos então em alguns aspectos positivos da tradição. A tradição mantém atos recorrentes de estrutura e estabilidade, conecta-nos com o passado e talvez até mesmo com as nossas origens, transmite valores e conceitos essenciais, ajuda a manter viva a memória de acontecimentos e fatos importantes que ficaram registrados no passado. O problema surge quando estas tradições ganham vida própria e acabam se tornando mais significativas do que as coisas originais que tentam preservar. As tradições também tendem a crescer ao longo do tempo e a acrescentar aspectos que vão além do que deu início a elas. Como Jesus reagiu a algumas tradições humanas em seus dias? Jesus exaltou a lei de Deus como fonte de autoridade acima das tradições humanas. Você pode confirmar o que eu estou dizendo lendo o Evangelho de Marcos, capítulo 7, do verso 1 até o verso 13. Nos dias de Jesus, a tradição humana havia assumido lugar ao lado das Escrituras. Embora as tradições fossem ensinadas por anciãos, isto é, pelos líderes religiosos da comunidade judaica, não eram iguais aos mandamentos da lei de Deus. Eram tradições humanas e finalmente levaram a um ponto que tornaram inválida a palavra de Deus. Os fariseus, eles acrescentaram centenas de regulamentos mesquinhos à santa lei de Deus e tentaram forçar as pessoas a seguirem estas tradições. Eles afirmavam conhecer a vontade de Deus relacionada a cada aspecto da vida humana. Para os fariseus, as leis relativas ao sábado haviam se tornado mais importante do que o próprio repouso neste dia sagrado. O Senhor Jesus achou a guarda do sábado do seu tempo complicada com estas tradições rabínicas, estas tradições humanas desconhecidas na lei de Deus, e por isso os chefes religiosos nos tempos de Jesus julgaram-no como destruidor do sábado. O zelo dos fariseus não era pela lei de Deus, mas pelas suas próprias tradições. Eles tinham tornado o dia de descanso em um dia cheio de preceitos e exigências absurdas. Jesus deliberadamente pisou estas tradições e estabeleceu o princípio de que é lícito fazer o bem no dia de sábado. Hoje, ainda existem líderes religiosos que acrescentam normas e tradições à palavra de Deus, causando muita confusão entre os cristãos. É idolatria afirmar que tal interpretação é tão importante quanto a própria palavra de Deus. Gostaria de terminar o tema de hoje deixando uma pergunta para a sua reflexão.
Por que é tão importante distinguir a tradição dos ensinamentos bíblicos? Se você gostou do tema de hoje, deixa aí o seu like. Compartilha esse vídeo com seus amigos e amanhã nos encontraremos novamente aqui com um novo tema da série Como Interpretar as Escrituras. Que Deus te abençoe.